Fala, torcedor, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, muito bom dia. É isso aí, ontem o Flamengo jogou contra o Atlético Paranaense, conseguimos um empate heróico, foi um empate heróico, nossa, na circunstância que o jogo foi, jogo difícil, gramado ruim, arbitragem ruim, bem complicado, como a gente já esperava, né, que seria um jogo difícil, desfalque do Flamengo. O Flamengo sentiu muito a falta do Jorginho, do Everton Araújo no meio de campo ali, o Flamengo sofreu nesse meio de campo. Mas no final a gente foi coroado com a luta dos jogadores, com um empate 1-1 aí, que não é muito bom, digamos assim, pela tabela, mas não é péssimo para o Flamengo. Eu acho que o resultado de empate ajudou muito o Flamengo para continuar ali. Não poderia perder o jogo. E ontem nós conseguimos empatar e agora vamos para o próximo jogo. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí difícil que foi contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, numa tarde fria. Mas antes já tem que pedir aquele like, isso mesmo. Você tá chegando aqui no vídeo aqui, deixa o like é muito importante para o crescimento do canal. O like, o YouTube consegue notificar outras pessoas através do seu like. Através do seu like ele vai perceber que o nosso vídeo está sendo bem visto. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve que é de graça, você não vai pagar nada, vai nos ajudar muito. Vamos falar um pouquinho do Mengão, desse jogo muito difícil que foi ontem, mas no final das contas conseguimos arrancar um empatezinho lá. É isso aí, o Flamengo jogou ontem na tarde de Curitiba, ontem. Que jogo difícil, né? Gramado ruim, arbitragem péssima. Vocês viram como é que ficou a canela do Paquetá? Olha aí, ó. Vou começar com essa imagem. Que cacetada. Cortaram a canela do Paquetá numa entrada absurda. O juiz só deu amarelo e o VAR não chamou. Como sempre, né? A arbitragem do Brasil é fraca. Muito fraca. A arbitragem do Brasil é tristeza de ver esses caras apitando. Um jogo eles dão uma coisa, outro jogo eles dão outra. Eles não tem aquele estilo de apitar correto. Sempre tem que ter erro, sempre tem que ter erro. Isso aí é para expulsão, meu amigo. Todo mundo falou. Quem é analista de arbitragem, todo mundo falou. É para expulsão. Mas o VAR não chamou mais uma vez, prejudicando o Flamengo. E depois teve o Carrascal também tomou ali, fez uma entrada feia, era para ter sido tomado 2 cartões amarelos, mas no final das contas acabou o juiz apaziguando. E no final do jogo o Danilo foi expulso, né, com 2 cartões amarelos. Aí tudo bem, corretinho, levou o primeiro cartão, depois levou o segundo, tá tudo certo, tudo correto. Mas o Flamengo fez uma partida na medida do possível boa. Não foi aquela coisa péssima, ruim, mas foi mais ou menos. O Flamengo começou um jogo muito mal, tomamos um gol com um frango do Rossi, e depois no final do jogo o Rossi falou, entendeu, reconheceu o frango que ele tomou, a falha dele, que não pode acontecer. Uma semana que ele tomou 2 falhas seguidas. Contra o Vitória ele já tomou um gol de falha dele, e agora contra o time do Atlético Paranaense mais uma falha. Não pode acontecer, Rossi. Você é goleiro para não fazer isso. E na hora que a gente mais precisa, ele vai e falha. E o Flamengo tomou aquele gol e o Atlético Mineiro começou a se defender atrás, fechar atrás e tentando no contra-ataque. Teve chance de fazer mais gols, mas o Flamengo foi indo para cima, foi empurrando o Atlético Paranaense, foi tentando chegar, mas o Flamengo não conseguia entrar dentro da área deles. Poucas vezes o Flamengo entrou principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo o Flamengo não existiu no primeiro tempo, né? Foi muito mal, os jogadores muito abaixo, Lino baixo, Carrascal baixo, Pedro, todo mundo baixo ali na frente, é muito abaixo. O meio de campo do Flamengo muito difícil, o Saul não conseguiu jogar, o Saul não se entendeu com a bola no campo sintético, errando tudo, tá muito mal mesmo. Eu acho que esse aí pode ter certeza que tá pedindo para sair, não tem jeito, muito abaixo do futebol, desligado totalmente. O Léo Ortiz menos mal, o Léo Ortiz por ser um zagueiro jogando no meio de campo, eu acho que ele foi até bem, conseguindo ali neutralizar ali as jogadas do time do Atlético Paranaense no meio de campo, mas é difícil, o cara que é zagueiro é muito difícil, porque o zagueiro ele joga sempre de frente para o campo. O Léo Ortiz como meio de campo ele tem que jogar frente e as costas, tentando ver atrás e na frente, é difícil, é complicado, a gente sabe que é difícil, mas ele já jogou assim. E eu acho que não foi tão ruim, eu acho que ele até saiu bem, mais ou menos ali no meio ali, mas o Saul foi muito ruim, o Saul foi péssimo. Paquetá foi bem, Paquetá voltando de uma contusão, depois de mais de mês parado, voltou com muita vontade, não foi aquela partidaça dele, mas foi bem na medida do possível, foi muito bem, jogando bem, tentando alguns passos, tentando chute do gol, que é o mais importante, é isso aí, o Paquetá jogando bem, talvez tentando fazer de tudo para ir para a Copa do Mundo, né, que hoje nós temos a convocação da seleção brasileira aí. E nessa entrada feia que ele levou, que foi uma entrada feia, mas menos mal, como eu falo para vocês, menos mal. O Flamengo, olha aí a classificação, o Flamengo aí não perdeu a distância para o Palmeiras, continua do mesmo jeito. O Palmeiras empatou no sábado contra o Cruzeiro, o Flamengo empatou com o Atlético Paranaense, então ficou na diferença mínima, 4 pontos com um jogo a menos. O Flamengo tem 31 pontos com um jogo a menos, o Palmeiras tem 35 pontos com um jogo a mais. E o Fluminense, que venceu ali também o seu jogo, está ali com 30 pontos ali, mas também tem um jogo a mais. Então o Flamengo não foi ruim sem resultados. A gente tem que entender isso, não foi ruim. O empate foi muito bom.
Olha, o que aconteceu no jogo? O Flamengo, campo sintético. O juiz apitando totalmente errado. Era para expulsar o jogador do Atlético Paranaense. Jogo difícil, os jogadores não estavam se dentro. Varela estava se matando com a bola. Estava apanhando a bola. Varela estava apanhando a bola. Alexandre uma partida muito abaixo. Até o Léo Pereira, que é um baita do zagueiro, errou algumas vezes ali. Teve uma hora do segundo tempo ali que o Léo Pereira foi tentar tirar a bola, errou o tempo da bola, porque a bola, quando ela pica no grama sintético, ela sobe muito rápido, ela sai muito rápido. O Flamengo não estava conseguindo entender. E o Atlético está acostumado a jogar no estádio. Ele está acostumado a jogar lá, ele sabe jogar lá, então ele vai jogar bem. E eles encurralham o adversário toda vez assim. E ontem não, o Flamengo não deixou ele fazer isso. O Flamengo deixou nos primeiros minutos. Mas depois o Flamengo dominou a partida. Não chegando com muita intensidade lá na frente. Chegando no toque de bola, devagarinho, tocando, não conseguindo entrar na área. Só consegue entrar na área com chuveirinho na área. O Flamengo não é time de chuveirinho. Esse é o mal desse Flamengo agora. O Flamengo caiu muito futebol. Alguns jogadores jogaram muito abaixo. O Lino não existiu. Não existiu o Lino. Lembrando que o Lino chegou quase na hora da partida porque o filho dele nasceu no Rio de Janeiro. Então ele viajou só no domingo. Mas deu tudo certo, só que o Lino caiu o rendimento dele, não sei se está cansado, não sei. Talvez os jogadores ali da frente que jogaram um pouquinho melhor, foi só mesmo o Pedro, que chegou poucas bolas para ele, e quando chegou uma bola ele perdeu um gol de novo, né? O Pedro perdendo muitos gols, né? E ontem ele perdeu mais um gol ali, ele foi dar uma chapada, acabou errando a bola saiu para a linha de fundo. Carrascal, talvez foi o melhorzinho desse jogador, ou melhorzinho, não o melhor, entendeu? Carrascal tem horas que ele faz umas coisas que não dá para entender, né? Parece que se desliga do jogo, né? Mas foi um dos melhorzinhos ali na frente ali. E depois no segundo tempo, quando o Flamengo precisava conseguir o resultado, o Flamengo mudou. O Leonardo Jardim colocou alguns jogadores, ele colocou o Emerson Royal, puxou o Varela para o meio de campo, colocou o Bruno Henrique, colocou o Cebolinha. E aí colocou no final o Vitão, depois da expulsão do Danilo, colocou o Vitão para compor a zaga ali, para não tomar gol, porque depois que o time do Flamengo ficou com o jogador a menos, o Atlético Paranaense, ele tentou, né? Cruzou a bola para a área, até teve chance de fazer gol ali, mas o Flamengo conseguiu safar dessa. O Ross salvou, depois daquela falha no primeiro tempo, o Ross salvou no segundo tempo, né? Vamos ser claros, vamos ser sinceros, o Ross, ele falhou feio no primeiro gol, mas só que depois ele conseguiu ali salvar o Flamengo em algumas bolas bem perigosas. Teve uma jogada ali que o jogador deles teve 3 chances para fazer gol. O Ross salvou 2 e uma foi na trave. Então a gente tem que rever isso também, né? A gente só não é criticar, tem que ver também a qualidade do cara. Mas que ele tá mal, tá mal. Não sei se não é a hora de pegar, colocar o Ross no banquinho de reserva um pouquinho e trazer o Andrei. Mas só que o nosso Leonardo Jardim falou, na entrevista, falou assim que confia nele, que foi que a falha, circunstância do jogo aconteceu, tudo bem, tá tudo certo. Então, ou seja, pela fala do Leonardo Jardim, ele vai continuar sendo titular, vai continuar sendo confiável ao técnico, e tá tudo certo, meu amigo, tá tudo certo. Talvez é uma fase que o cara passou, talvez daqui pra frente ele comece a salvar o Flamengo aí. E o Flamengo tem um jogo muito difícil contra o Palmeiras no domingo que vem. Esse jogo é muito bom porque o Flamengo não pode nem pensar em empatar. O Flamengo tem que vencer. Para quê? Para que o Flamengo vencendo, o Flamengo possa ir com o jogo que está atrasado, vencer e aí assumir a liderança. Mesmo que o Flamengo vença o Palmeiras, o Flamengo não vai ser líder. O Palmeiras continuará sendo líder. O Palmeiras tem 35, o Flamengo tem 31. Então o Flamengo vencendo chega a 34. Mas daí o Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo vencendo o Mirassol, o Flamengo consegue chegar lá a 37 pontos e assumindo a liderança aí antes da Copa do Mundo. Mas ninguém sabe se vai ser esse jogo contra o Mirassol, vai ser esse ano aí, vai ser antes da Copa ou depois da Copa, né? Pode ser que seja antes da Copa, né? Que vai ter a parada aí. Então é isso, eu acho que dá tudo certo. E a boa notícia é o Pedro, né? Que fez o gol, né? Não foi aquela partidaça, o Pedro perdeu mais um gol, né? Pedro fez uma partida mais ou menos, né? Fez o gol da vitória depois de uma assistência do Bruno Henrique, que não fez nada. O Bruno Henrique não fez nada no jogo, mas a única coisa que o Bruno Henrique fez foi atacar o espaço. Depois de uma bola maravilhosa do Léo Pereira, né? E aí o Bruno Henrique fez assistência pro Pedro, o Pedro fez o gol, que é importantíssimo. Por quê? Porque hoje é a convocação da seleção brasileira. Hoje à noite, hoje à tardezinha, tem a convocação da seleção brasileira. E o Pedro conta que ele vai, né? Tomara que vai, cara. É um centroavante diferente, né? Quem sabe aí. O Flamengo aí tem alguns jogadores que podem ir. Na lista tá Léo Pereira, Alexandro, o Pedro, o Paquetá, o Lino, o Léo Ortiz. Eu acho que Léo Ortiz e Lino, eu acho que tá fora. Esse aí não tá fora. Esses outros, não sei se tem chance de ir, né? Léo Pereira acho que vai. Danilo já falaram que vai, né? Agora Alexandre tá muito mal. Não sei se ele vai não. Alexandre muito mal. Pedro talvez vá. E Paquetá que voltou ontem jogando mais ou menos bem, mas um mês e pouco parado é complicado. Voltar assim é difícil. Então é isso, meus amigos. O Flamengo continua ali na cola do Palmeiras, 31 pontos contra 35. Jogo muito difícil. Pelas circunstâncias que foi o jogo, foi complicado. Jogar no campo sintético dele, que é um campo ruim, é um sintético muito ruim. Só eles conseguem jogar lá. E toda vez que eles jogam lá, eles dominam os adversários. E o Flamengo sofreu.
O Flamengo sofreu muito ontem, mas conseguimos esse empatezinho que é menos mal. Seguimos forte em busca do Campeonato Brasileiro. É isso aí, agora é Libertadores. Descansar hoje, meio de semana Libertadores contra Estudiantes e no final de semana o bicho vai pegar, porque é Flamengo e Palmeiras, somente Flamengo e Palmeiras. Esse jogo vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vai vencer. É isso aí. E antes da gente encerrar nosso vídeo, a gente tem que pedir aquele like, isso mesmo, chegou até aqui, deixa o like é muito importante. Clica aí no joinha e deixa o likezinho pra gente aí, vai nos ajudar muito. E se você não é inscrito, tá passando pela primeira vez no nosso canal, se inscreve que é de graça, não paga nada. Valeu, um abraço a todos, uma boa segunda-feira. Menos mal que a gente tem que conseguir empatar o jogo. Tamo junto. É isso aí, agora bora pro meio de semana que é Libertadores, um jogo contra o Estudiante. Uma vitória, Flamengo já decreta a classificação o Flamengo já está classificado, mas uma vitória já deixa o Flamengo em primeiro lugar e aí em busca da liderança geral da Libertadores. É isso aí, é muito importante, é isso aí. Vamos lá, é isso aí. Um abraço a todos que eu lá. Fui!